Boa noite, Teresa. Um prazer recibir-te. Oi, Elizabeth. Olá, Márcia. Olá, Emi. Boa noite, Luis. Un placer tenerte hoy de convidado. Vamos a darle tiempo a nuestro aplicativo para que vaya anunciando a las participantes de que ya estamos online y en breve convidaré a la doctora Marcia y al doctor Luis para hacer parte de la live de hoy. Oi, Emi, boa noite, saudades. Teresa, lo mismo. Bien, vamos Oi, Ana, querida, boa noite. Vamos aquí, ya fue llamado. Hola, Luis entrou. Oi, Luis, boa noite. Boa noite, obrigado pelo No espacio convite. do Camino. Vamos a convidar a Márcia. Un minutinho, por favor. Márcia. Perfecto. Ya está convidada. Márcia entrou também. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué honra la nossa de estar aqui hoje! Boa noite. Que prazer, tava com saudade de estar aqui. Eu também de recibir-te aqui, Márcia. Bien, eu gostaria rapidamente explicar para las personas novas cuál es la proposta do Camino do Encontro, después una breve presentación de Márcia y de Luis para entrar de lleno en el tema de hoy, que yo ya tengo 15 preguntas enviadas, tenemos mucha información para compartir, así que ven, para los que no conocen este espacio, o Camino do Encontro es una propuesta para mujeres maduras de 50 más, en donde puedan nutrirse, buscar información, encontrar un otro olhar para una serie de dudas que surgen en esta fase de la vida. Y dentro del Camino, Luis, que principalmente você no nos conoce, es la primera vez que está aquí, o Camino do Encontro tiene 4 pilares, siendo que a saúde y el autocuidado es uno de los pilares más fuertes. Y yo hoy agregaría que cuidar do patrimonio, cuidar das finanzas pessoais, también es una forma de autocuidado, ¿sí? Muchas veces las personas ponen a importancia na saúde, esqueciendo tal vez de importancia lo que significa tener su patrimonio organizado. Por favor, me llama de nuevo. Un minutinho que Márcia... Márcia caiu. Sí, ya la estoy llamando de nuevo. Un minutinho, por favor. Márcia. La estamos convidando. Márcia. Entró. Pronto. Perfecto. Estaba un poco Márcia presentando a Luis cuál es la propuesta do Camino do Encontro y para que las personas que entraron novas y que no nos conocían. Y gustaría que te presentaras, Márcia, primero a mujeres y después Luis, brevemente, para poder entrar en el tema de hoy. Claro, eu acho importante falar que eu e o Luiz trabalhamos juntos já há 22 anos nessa área, portanto a gente tem uma união muito mais do que estável. E nós desenvolvemos o planejamento sucessório de empresas e organização de patrimônios. E atuamos, eu na área societária, sou uma advogada societária, sócia do PLKC Advogados. O Luiz vai se apresentar, mas ele atua na área de família e sucessão. E nós temos mais um sócio que atua na área tributária, né, que é o José Henrique Longo. E há muitos anos que a gente trabalha assim, nesse tripé, os três, com os 3 olhares, né? Isso é uma dinâmica importante que tem acontecido já há anos que a gente implementou esse sistema e tem funcionado muito bem. E hoje vocês vão entender um pouco por que funciona bem. Bien. Luis, gostaria que te apresentaras, por favor. Ok. Obrigado pelo convite. Boa noite para todos e todas que estão aqui hoje assistindo a gente. Há um tema que a mim encanta muito, né? Já essa parceria com a Márcia e com o Longo aí nesses 22 anos, de falar sobre planejamento sucessório, novas famílias
em tempos muito modernos, porque hoje a família é nova, as relações são novas, e a lei está correndo atrás do prejuízo para tentar regular o que a sociedade passou a aceitar. Então, a área de família é uma área muito viva, né? E é uma área que a gente diz que cuida da família porta de casa para dentro, né? Ela cuida das relações, das convivências e, por que não dizer, das interferências. Porque a lei hoje interfere nas nossas decisões pessoais. A gente não deu autorização, mas a lei diz o que pode, o que não pode, né? Regulamenta direitos, regulamenta obrigações. Então, o papo de hoje, para a gente falar um pouco sobre as novas famílias, os desafios das relações e realmente tem reflexos patrimoniais. Por isso que é bom que a Márcia está com a gente aqui para dar uma ajuda no que envolver as empresas. Márcia? Então, como eu dizia, a gente faz esse tipo de trabalho de planejamento e às vezes eu estou, Maria Laura, numa reunião e a gente tem que fazer uma pesquisa, uma série de perguntas sobre o patrimônio, sobre as pessoas, os filhos, os regimes de bens, etc. E às vezes eu me pego numa reunião fazendo essas perguntas, e o Luiz no estando, e assim, e você? Você é casado? Não, eu namoro firme. Você namora firme? Como é que é esse namoro firme? Não, e agora, durante a pandemia, ela foi morar em casa, eu fui morar na casa dela, enfim. Chega no meio da reunião, a gente já vira e fala assim, escuta, você não sabe, mas eu preciso te informar, você está em união estável e não sabe. Então, muitas vezes acontece isso. E o que quer dizer isso? Estar em união estável e não saber, estar em união estável sem um pacto que determine o regime de bens. Isso traz um comprometimento patrimonial, tem consequências patrimoniais, a depender do regime. Porque, como acho que o Luiz vai falar, mas assim, se você não tiver nada por escrito, você está em união estável pelo regime da comunhão parcial. E as consequências são diferentes se você estiver no regime da separação total de bens. Então, é muito importante, quando você está cuidando do patrimônio, você entender tudo isso. Inclusive porque, às vezes, o patrimônio do cônjuge contamina o patrimônio de toda uma família. Então, quando a gente faz uma organização de patrimônio, a gente tem que olhar para tudo isso. E os regimes de bens são importantíssimos. Eu acho que o Luiz pode falar um pouco mais aí desses sustos que a gente toma, porque às vezes a gente está falando com o cliente, está ali um tempão, de repente você vira, ele te fala, ele te jura de pé junto, e você fala assim, não, você está em união estável. Você está em união estável e não sabe, né, Luiz? Você sabe que é uma Posso coisa... fazer uma pergunta, Luiz? Lógico, porque eu acho que é a base. O que significa uma união estável? Vamos a poner a definição. Então, vamos lá. O primeiro mistério é que a união estável é uma invenção recente, né? Ela, na verdade, você vivia até 77, como a turma aqui é mulheres acima dos 50, vocês são muito jovens, né? Não pegaram o tempo do disquete. Tinha um disquete que era indissolúvel. Então, você casava uma única vez na vida. Em 77, você podia se desquitar. O que era o desquite? Morávamos em casas separadas, mas não tinha casamento novo, né? Em 77, veio a lei do divórcio, nas mãos do senador Nelson Carneiro, que instituiu a possibilidade de se fazer um divórcio, precisava esperar 2 anos, depois 1 ano, até que em 88 a Constituição Federal disse, olha, vamos facilitar a vida, né? Vamos aceitar as relações como a sociedade quer. E reconhecer pela primeira vez a união estável, que em 2003 foi regulamentada. O que quer dizer união estável, né? O que é a união estável? A união estável é a relação de 2 pessoas desimpedidas com a intenção de formar família. Primeira questão, o que são pessoas desimpedidas? Porque a lei fala na pessoa, né? Você pode ser casado, você pode ser divorciado, solteiro ou viúvo, né? Mas acontece que muitas pessoas fazem união estável estando até casadas. Como é que funciona isso? Porque a prática da vida social instituiu a chamada separação de fato. São pessoas que são casadas legalmente, não quiseram se divorciar por preguiça, por economia, para não aumentar a briga. Então, cada um vai morar na sua casa. Aí eu vou morar na minha casa, a minha esposa na casa dela, e eu acho que porque eu estou casado, eu posso ter uma namorada. E passo a sair com uma outra pessoa, né, sem saber que eu posso formar uma união estável, porque eu estou, embora casado, desimpedido. A união estável em si é um desejo de pessoas formarem uma nova família. Com uma curiosidade, não precisam nem morar juntas.
o que é também um acréscimo nesse molho, nesse tempero de você entender as relações entre pessoas de ambos os sexos, porque a relação homoafetiva foi aceita na união estável, hoje até você pode casar na relação homoafetiva. Então, a união estável passou a abraçar pessoas que estavam à margem da lei. E gerou aí o primeiro enfrentamento. Porque eu digo assim, mas eu não quero estar em união estável, eu estou feliz namorando. Né? Eu não quero formar. Se eu quisesse formar família, eu casava. Eu não casei para não formar família. Isso servia até 2003. Agora a lei diz, não, você pode não casar e formar família. A união estável é uma relação que a gente fala em direito de estado de posse de casados. Duas pessoas que, mesmo que não morem juntas, mas desimpedidas, se relacionam como se fossem casadas. Dever de assistência, dever de guarda, apoio financeiro. Não é mais um namoro. Aí você sai do namoro e entra na união estável. E como a Márcia colocou, muitos casais, ou um dos dois, para evitarem assumir a união estável, erroneamente, porque acabam assumindo, não fazem pacto nenhum. Fala, não, eu não vou assinar, daqui é melhor. E o novo Código Civil, ele instituiu um regime para a união estável, que é o da comunhão parcial de bens. Então, porque você está com alguém em união estável e não quer formalizar a relação para escolher o regime que a lei te faculta, separação total de bens, porque você quer ficar na informalidade, você forma patrimônio comum. Quando você rompe essa relação, que é uma situação indesejável, mas que acontece, começam os conflitos. Porque eu digo o seguinte, mas eu só estava namorando, por que você está me cobrando meu patrimônio? Por que você está me pedindo alimentos? Né? Então você veja como a falta de comprometimento e de conhecimento gera conflitos na dissolução dessa relação. Puedo decirte algo, Luis, cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que una persona no precisa estar divorciada para formar una unión estable. Eso Exato. es importantísimo. Después, una unión estable no significa que los dos moran debajo del mismo teto. Significa que están juntos con un proyecto de hacer una familia, que comparten una vida social en común. E que se você não faz um acordo consensuado, você vai entrar dentro do guarda-chuva da lei. Com o qual, muitas pessoas desconhecem o que diz a lei. E a partir del 2003, a lei, como a sociedade mudou, começou a abraçar a todo lo que era uma relação entre duas pessoas. Então, olha como el pensar que você não tem uma união estável e que você solo namora, puede colocarlo en una situación muy comprometida patrimonialmente. Porque en general, Luis, las personas de nossa idade vienen con filhos, vienen con un patrimonio anterior, poco o muito, mas construyeron un patrimonio y creen que ficando noivos están protegiendo esse patrimônio. Você sabe que é uma coisa curiosa que você coloca? Tem uma coisa interessante, porque tem cliente que fala assim, mas então é proibido namorar? Se você está me dizendo que eu estou desimpedido, e eu estou com alguém, e eu tenho uma relação com alguém, quer dizer que então eu não posso namorar? Como é que funciona isso? Porque o namoro não está proibido. A lei não proibiu o namoro. Mas a gente tem que entender uma relação muito tênue. Quando o namoro termina e começa a união estável, o que descaracteriza o namoro? Né? Que você pode ter namoro de muitos anos. Né? Então, tem pessoas que vêm ao escritório que estão há 5, 6 anos. E eu falo, ó, vocês estão namorando. Tem pessoas que vêm no escritório estão há 5, 6 meses. Eu digo, vocês estão em união estável. Porque não é o tempo que conta. Conta a intensidade e a forma de relação. Princípios básicos para a gente ajudar as pessoas a entenderem. Namorados não têm dependência financeira um do outro. Presentes, ajudas esporádicas, como manifestação de carinho, são possíveis. É muito comum que ela ou ele, né, para ajudar quem gosta, o namorado ou a namorada, fala, eu vou te ajudar aqui na faculdade que você não consegue pagar. Quando eu passo a ter um pagamento constante, eu vou te colocar no meu plano médico, né? Eu vou ser o teu fiador na locação. Quando você cria uma dependência econômica, você descaracterizou a união estável. Então, namorados não têm dependência econômica.
Segundo, namorados também não moram juntos. Ainda não. Eu acho que daqui a uns anos, os namorados talvez venham morar juntos. Hoje em dia, na fotografia atual, namorados não moram juntos. Quem mora junto está em nenhum estado. Então você não tem relação financeira, você não tem o mesmo teto, né? E você não tem a declaração pública de que vocês formam um casal. E esse fator se complicou muito agora com a pandemia. Porque nós recebemos, Márcia e eu, muita consulta de clientes que foram morar juntos, namorados. Mas só que ficou bom, né? Então ele saiu da casa dele, foi morar com ela, né? Como namorada, mas aí ele gostou, né? Não tá mal esse negócio aqui, não namora numa casa maior que a minha, ela ganha mais do que eu, né? Tô usando o carro dela, acho que eu vou ficar por aqui, né? E a pandemia tá acabando, estamos vacinados, fala assim, meu amigo, ok, continuamos namorando, mas você pode voltar para tua casa. Você, não, mas tá bom aqui, vou ficando por aqui. E aí você cria uma união estável e positiva, né? Porque a gente também tem que escolher o tipo de relação. Então, o namoro cria falsas situações de união estável durante a pandemia. Momento nunca vivido antes. Nós estamos vivendo uma coisa que, assim, não está nos livros, né? Não está by the book, né? Isso não tem na jurisprudência, porque pandemia é um fato novo. E ele criou relações novas, muito importantes. Então, é o momento das pessoas entenderem, né, que se você vai namorar, tem coisas que você não pode fazer. Se você está em união, sabe, tem coisas que você pode fazer, se quiser. Mas é um comprometimento muito grande. Márcia, queria completar? Não, te cortei, desculpe. Não, Luiz, eu acho que tem um fato importante que você poderia falar um pouco para a gente aí sobre o namoro maduro, né? E até sobre o contrato de namoro, que nós tivemos uma posição no escritório anterior, que nós não fazíamos, não acreditávamos no contrato de namoro e passamos a prever, né? E eu acho que é importante você falar um pouquinho disso, porque legal. É o caso, né, desse público aqui, é um namoro maduro, que já vem com os filhos, etc. Namoro qualificado, né, que a gente chama, e é uma tese, aliás, uma tese que o PLKC trouxe para os tribunais, não foi uma tese vitoriosa, é uma tese do namoro maduro. Porque, assim, é engraçado, as pessoas são as mesmas, mas a orientação profissional muda conforme a idade. Aqui não é tailor-made, você vem, não, você tem que desenhar para cada um. O namoro maduro é aquelas relações das pessoas desimpedidas, que não querem formar família. Olha, é o quadro do que nós estamos, do que você abriu o grupo, o que é esse grupo? Mais 50, já com a sua situação patrimonial normalmente regrada, alguns ou não com filhos. Então você não tem filhos, você não quer ter filhos novos, você quer só ser feliz. E você cria uma relação mais intensa, mas que não chega a ser uma união estável. Isso eu não consigo defender para casais de 25 anos de idade, porque eles têm a vida pela frente. Mas no mais 50 eu posso defender. Olha, eu já vivi, já curti, agora eu quero uma relação de companheirismo. O companheirismo é a linha tênue entre o namoro e a união estável. Porque namoro, você me perguntou o que é uma união estável? Eu te defini. Se você me perguntar namoro não tem definição jurídica. Namoro é um princípio de querer bem, né? É um princípio de querer bem com fidelidade. Essa é a presunção do namoro. A expectativa é essa. E aí o escritório passou a fazer contratos de namoro. Curioso, como a Márcia levantou, uau, porque quando essa história começou, nós éramos contra. Por que nós éramos contra? Não era bem contra, assim. Para o PLKC, cliente não é laboratório de teste. Então, assim, nós nunca inovamos em nada. O escritório é só conservador. A gente não começa com teses novas, né, para ver, vamos ver como é que dá. Não funciona assim. Mas a gente começou a ver, né, passados alguns anos, de que efetivamente existe a possibilidade de um contrato de namoro para dizer, olha, eu só quero namorar. Eu só quero namorar. Então a gente vai no advogado, vem no escritório, fazemos o contrato de namoro, onde eu só quero namorar, né? Não quero mais do que isso. E já prevejo o seguinte, olha, se dessa relação, minha e tua, a coisa crescer, e a gente partir para uma união estável, nós já estamos definindo que o regime é da separação total. Não precisa de regime agora, estamos só namorando. Mas se isso virar uma união estável, olha, está aqui o regime. ¿Puedo hacerte una pregunta, Luis? Porque me aconteció a mí el año pasado. Yo estoy dentro de una unión estable
E eu precisava entender qual era a diferença entre casar-se e ter uma união estável. Eu acho que isso é muito importante, porque há mulheres que talvez não se casaram nunca e têm a fantasia ou o desejo de um casamento, e há mulheres, como é meu caso, que eu já estive casada, me divorciei, fui mãe, fui esposa, e não queria a figura do casamento. Pero não desde lo legal, eu não sabia o que era desde lo legal. Na minha cabeça não queria ser esposa. Queria ter uma união estável, pongamos o nome que vocês desejem. E eu acho que as pessoas não sabem a diferença, Luiz, de que é uma união estável e que é o casamento. Você poderia também explicar as diferenças? Olha, eu vou brincar com vocês, me permitem, que a diferença entre união estável e casamento é a festa. That's it. O resto, minha amiga, that's the same. Até 2017, olha como a gente está vivendo um mundo legal no direito de família, como a gente está acompanhando a evolução, nós estamos vivendo, nós estamos fazendo a evolução na família. Até 2017, eu dizia para os meus clientes, olha, há uma diferença entre união estável e casamento. Qual é? No casamento, o cônjuge casado, mesmo no regime da separação total de bens, é herdeiro, uma coisa que as pessoas não atentam. Se você casar no regime da separação total de bens, se houver um divórcio, não há partilha. Mas se você for sucessor do cônjuge, do seu marido ou da sua esposa, mesmo no regime da separação total, você é herdeiro. É uma regra que tem desde 2003, uma regra importante. Escutem bem aqueles senhores que se casam com divisão total de bens, que entendam que essa é uma medida para o divórcio, mas Exato. não para a viudez. A não ser que você casa com mais que 70 anos, que é outra regra. Mas, na regra geral, até 70 anos, você é herdeiro necessário. Você tem que herdar uma parte. Muito bom. E o companheiro da união estável, ele era excluído. Ele não era herdeiro necessário. Então, a gente diz, olha, se você não quer confusão patrimonial, faça uma união estável, porque você, por testamento, pode escolher o companheiro sobrevivente. Em 2017, veio o Supremo Tribunal Federal e disse assim, não está justo. Se vocês querem que os casados sejam vistos como companheiros, se vocês querem que a união estável tenha os mesmos direitos que o casamento, então tem as mesmas obrigações. Portanto, o Supremo Tribunal entendeu que os companheiros em união estável também são herdeiros necessários. E olha como a coisa se complica. Você pega um casal que não mora junto, que mora em casas separadas, que não casou, que não tem filhos comuns, que tem empresas separadas, tem contas separadas, tem a vida junta, mas o patrimônio separado. Faz o pacto de conviventes para eleger a separação total na união estável, um dos companheiros falece. Aquele companheiro sobrevivente passa a ser herdeiro do companheiro falecido, concorrendo com os filhos, ou seja, os seus enteados, se não tiver filhos comuns. Então, existe um novo mundo patrimonial que tem que ser regrado. Portanto, a gente às vezes até brinca lá no escritório que o pessoal fala que tem o combo do PLKC, que, né, tem o combo do McDonald's, né? Tem o combo do PLKC. O que é isso? Você tem que fazer 3 documentos para se proteger, e é no bom sentido, no melhor do bom sentido, que a gente casa para ficar casado, né? Ou não estável para ficar junto. Mas a vida vai. Você tem que fazer um pacto antinupcial para o casamento civil ou um pacto de conviventes para o não estável, né? Para eleger a separação total, se for do teu desejo. Esse é um documento fundamental. O segundo documento, você tem que fazer um testamento. Por quê? Para deliberar a divisão do teu patrimônio na hipótese indesejável da sua sucessão. Seja a que tempo for, né? Tem uma questão, não vamos entrar aqui porque não é a pauta de hoje, quanto herdeiro necessário, quanto você pode dar para cada filho igual, separado, para o companheiro, para terceiro. Tem regras de partilha, mas você tem que arrumar a casa da tua sucessão. Tem que fazer um testamento. E terceiro documento que as pessoas não atentam, tem um artigo no Código, que é o 1775, que fala o seguinte: na hipótese de incapacidade civil, você ficar incapaz, tá? O cônjuge ou companheiro é teu curador, por lei. Então você imagina aquele caso em que 2 companheiros
né, que não tem filhos comuns, ou segundas núpcias, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, tanto faz, não tem filhos comuns, e fica incapaz. Em vez dos filhos naturais do incapaz assumirem a administração do patrimônio, quem assume é o terceiro. Assim diz o código. Então você tem que fazer um terceiro documento, chamado ata notarial, para regrar a tua indesejável incapacidade civil. No fim do dia, o que a gente diz para os clientes é o seguinte: quase tudo tem solução, mas a gente tem que se precaver. Não é que você vai usar, mas você tem que se precaver. As pessoas têm um medo desnecessário de testamento, é uma superstição sobre testamento, que é uma grande bobagem, né? Eu sempre brinco que o testamento não vive com você. O testamento é um documento que não existe enquanto você está vivo. Não existe ao mesmo tempo você e o seu testamento. O testamento é um documento na gaveta. Ele só nasce com a tua morte. Enquanto você está vivo, você muda a hora que você quiser. Mas as pessoas, por receio, e porque acham que é tudo muito complicado, o advogado complica muito, a vida já é complicada, eu quero estar na boa, eu quero contestar o sistema, né? Aí a regra muda. Então você tem que ter essa regulação para poder se defender. Luis, una pregunta que te hago. Bueno, eu vou falar en primera persona porque eu fiz una unión estable y nos colocamos que en el momento de discapacidad una filia dele y una filia meu se iba a encargar no solo del patrimonio, sino de pagar el hospital, la enfermera, fonoaudiologista, cualquier cosa que quedara como secuela, por ejemplo, de una discapacidad neurológica o de un accidente, me explico, un ABC, lo que fuera. Todo eso puede ficar estipulado en ese tercer documento que você sugirió, no no testamento. Sim, são documentos separados. E por que também o pacto de união estável, o pacto antinupcial de casamento, você precisa mostrar em várias ocasiões, em banco, em clube, em financiamento. Então, lá, você colocar regras de incapacidade, invade muito a sua privacidade. Então, você põe. Agora, o testamento não serve para regular a incapacidade civil, porque o testamento é só para sucessão. Então, cada desafio do casal tem um documento específico para tratar. Bien. Posso perguntar una cosa más, Luis? ¿Você acha que nos que tenemos filhos ya en la etapa adulta, nos no tenemos, o público nosso tiene en general filhos de 21 años para cima, ¿você acha que es importante para darles tranquilidad a los filhos, hacerlos parte de este proceso como una forma de transmitir confianza, que la persona que está llegando nova a esta estructura familiar que ya está formada, no tiene ningún tipo de interés? En general, todos estos temas, Luis, generan mucha desconfianza. Desconfianza del que pregunta o del que lo sugiere, porque en general las personas nunca hallan que se van a morrer, nunca hallan que van a estar dentro de una unión estable y es solo un enamoro, ¿concorda? Entonces, leer la realidad y muchas veces significa asumir responsabilidades o asumir compromisos que as pessoas prefieren evitar. Mas eu acho que, muito por el contrário, quando você está dentro de uma relação e as duas pessoas estão preocupadas con esta cosa de preservar o patrimonio y preservar también a los filhos, a mayor diálogo y a mayor abertura de este tema y de buscar profesionales competentes, la misma relación se solidifica. ¿Concorda? Porque es un problema de briga muchas veces, o de distanciamiento, o de falta de diálogo. Entonces, mucho por el contrario, cuanto uno lo tenga mejor resolvido, más tranquilidad genera, tanto para el casal como para las familias que cada uno han formado antes de esa unión. Olha, eu vou te dividir em duas partes, porque tem uma questão da Márcia aqui, porque você falou de patrimônio, a Márcia tem que me ajudar aqui na questão do patrimônio, a Márcia entra. Mas só para te falar da questão da família, porque assim, é interessante, né? Porque a dobradinha que faz a Márcia comigo e com o Longo é porque a gente está
você envolve patrimônio, relações familiares e tributos o tempo inteiro. Então, estamos sempre os três tendo que atuar juntos. Para a Márcia falar de patrimônio, eu só queria te colocar uma coisa que acho que é relevante. Sabe, uma vez, a gente tem muita história, né? Tantos anos, 35 anos de lojinha, de família, a gente já viu muita coisa, né? Uma história engraçada, eu me recordo que um cliente meu, em segundas núpcias, ele casou uma segunda vez e ele tinha 3 filhos, e a segunda esposa engravidou e um 4º filho. O tempo que você ia na maternidade ainda, hoje não se vai mais na maternidade, você ia na maternidade, anos atrás, visitar as pessoas. Eu fui na maternidade visitar, né, o casal de clientes, gentilmente, dar parabéns. O filho mais velho do primeiro casamento, eram 3 filhos do primeiro casamento, chegou o 4º. E me virou no canto assim, doutor Kigner, vem aqui de ladinho. Seja honesto comigo. Eu perdi 25%, né? Eu acho que você perdeu. A conta do filho foi direta a essa, né? Quanto eu perdi. Então, a verdade é que toda vez que entra uma pessoa nova, eu acho que existe, e o ser humano é assim. A gente também não deve condenar o ser humano por ser assim, né? As pessoas com mais ou menos volúpia, né? As pessoas estão preocupadas com o seu próprio bem-querer. A gente quer bem aos nossos pais, quer bem aos nossos filhos, nossos cônjuges, e você está preocupado com o teu dia a dia. Então, quando entra um personagem novo, tudo se complica, né? Então, eu acho que assim, as coisas têm que ser conversadas. Mas eu aprendi algumas coisas. A primeira delas é que em briga de família, tanto faz quem tem razão. O que é importante é não brigar. Quem tem razão é outra discussão. O importante é não brigar. A segunda coisa que eu aprendi é que você tem que escolher a hora de falar. Se você escolher a hora errada, você perde a razão. E a terceira coisa é que você tem que estar documentado. Então eu te falei os documentos familiares, mas tem os documentos patrimoniais, que eu queria que a Márcia me ajudasse. Porque as famílias, quando tem dinheiro, é uma situação. Quando tem empresa, tem voto, tem controle, tem venda, né? E também cada um tem a sua empresa. Então acho que a gente também tem que olhar um pouco como é que funciona a divisão do patrimônio, que só o testamento não resolve. Então, acho que a Márcia voltou ao ar agora, para ajudar um pouco a explicar essa questão de como a gente administra a crise patrimonial. Márcia? Tá. Posso dizer? Eu estou no 4G, mas se eu cair, Luiz... Eu estou no 4G, mas se eu cair, o Luiz me complementa aqui. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Tá. Se eu cair, o Luiz me complementa. Tá bom. Tá. Tem uma repercussão patrimonial sempre, né? Eu acho importante o que você falou, Maria Laura, porque é difícil muitas vezes abordar esse assunto. As pessoas têm uma resistência em falar, quando você está falando de afeto e tal, falar também de patrimônio, né? Porque às vezes não combinam muito os dois assuntos. Então, é difícil muitas vezes. Mas quando a gente está mais maduro, é mais fácil falar sobre isso, né? Muitas vezes, para os mais jovens, quando vão casar pela primeira vez, é muito difícil você falar sobre regime de bens e o que a gente vai escolher, as consequências que isso traz para o patrimônio, né? É bastante complicado, muitas vezes. E em acordos de acionistas, a gente tem que prever situações, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo. A gente tinha um cliente que tinha uma empresa 50 cada um. E aí os pais morreram e entraram os filhos. E aí tinha um bloco de 3 filhos do lado, um de 4 do outro. 50-50, eles iam tomando as deliberações ali, né? Não era uma maravilha, porque tinha que ser tudo na unanimidade, mas o bloco de 3 se separou. E o cônjuge entrou na justiça e conseguiu, esse era o grande ativo desse casal, conseguiu. No dia seguinte, ele estava no outro bloco. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Votando Sim. com o outro bloco. Ou seja, no dia seguinte... Não, estamos sim. Mas o que a Márcia está contando aqui, vou ajudar a Márcia aqui, que a conexão dela ficou ruim, é um caso muito curioso,
porque eram duas famílias, cada uma até 50%. Aí um dos filhos, quando se divorciou, ele levou, era casado em comunhão total, o ex-cônjuge levou a metade daquela terça parte que tinha a sua esposa e foi votar contra a família. Então, veja como uma questão societária mal resolvida destrói uma empresa familiar, né? E isso são os desafios que a gente tem sempre. Agora, eu gostaria de ir respondendo por um tema de tempo. Alguém puso, acho desleal querer competir herança com filhos nesses casos. Mas posso dizer-te algo, Thay? A lei puso isto. Não é uma decisão do casal. Você queira ou não, se eu entendi bem, Luiz me corrige, a partir del 2013, a lei brasileira decidiu que seja em união estável ou em casamento, no momento da morte de alguno dos dois, o outro passa a ser herdeiro junto aos filhos, correto? 2003, os casamentos, 2017, a união estável, mas também é indiferente hoje, porque a lei se aplica, e é uma coisa interessante que você falou, no momento da sucessão. Então, mesmo que eu casei antes de 2003, né, em regime de separação total, que a minha esposa ou meu marido não seriam os meus herdeiros, a lei que se aplica não é a do casamento. A lei que se aplica é do instante da sucessão. Então, para nós hoje, todos que estão aqui, o que vale é a nova lei. Gente, eu voltei. Acho que eu mudei de lugar, melhorou. Mas eu vi que você terminou o meu exemplo aí, que no dia seguinte a família estava, uma das famílias estava no controle, né? Você sabe que hoje eu atendi um caso, coincidentemente, que um rapaz que quer proteger o patrimônio porque ele tem uma atividade de risco e a mulher não, e a mulher tem patrimônio anterior ao casamento, etc. e tal. Então, eu acho importante falar sobre isso porque ele queria montar uma holding no exterior, enfim, complicar em termos tributários, ia pagar um caminhão de imposto. E aí eu falei, será que não é mais fácil você conversar com o Quigno e mudar o teu regime de bens? Porque muitas vezes o casal está num regime de bens e para aquela determinada operação que eles vivem, para aquele tipo de negócio, vamos supor, ele está no mercado financeiro, ele tem mais risco, um regime de bens pode proteger o patrimônio, né? Porque você veja, mesmo no regime da comunhão parcial, se um cônjuge tem que dar, se alguém tem que dar o aval num financiamento, enfim, no empréstimo, o cônjuge tem que assinar, então compromete o patrimônio como um todo. Então, isso só para lembrar, pode falar. Esse ponto é super importante. O parceiro não responde com os bens, correto? A diferença é o casamento. Depende do regime. Se for como parcial, se estiver no regime da comunhão, sim, responde. Se estiver e tem que assinar o aval. Se estiver no regime da separação total, aí não. Ou da separação obrigatória, que é após os 70 anos, que eu vi que alguém perguntou aí também. Sim. ¿Nos explicas un poco cuál es la diferencia para los mayores de 70, Márcia? Posso explicar, mas que é o mestre, né? Após os 70 anos, a lei obriga um bens, que é o da separação obrigatória. É uma forma de proteção à pessoa maior de 70 anos. Antes era 60, né, Luiz? E agora são é 70 anos. Então, se você vai contrair união estável ou o casamento após os 71 dos cônjuges, obrigatoriamente é esse regime da separação obrigatória de bens. Fala um pouco para a gente, Luiz, como é que fica com relação a isso. Bom, quem perguntou isso aqui foi minha querida amiga Sheilinha Shimonovich. Então, eu vi aí o nome dela aí, ela que fez a pergunta, né? Fomos amigos de infância, eu e a Sheila, viu? Uma vida toda juntos. Interessante porque no regime, muita gente fala assim, bom, então eu vou esperar fazer 70 para casar. Isso, que a gente escuta isso no escritório. Né? Então eu vou esperar fazer 70 anos. Quando eu fizer 70 anos, eu caso. Não adianta, porque essa regra funciona quando eu começo a relação aos 70 anos. Não apenas quando eu caso aos 70 anos. Então, se eu estou com alguém em união estável desde os 60 anos, aí fico esperando 10 anos para daí casar na separação obrigatória, isso se chama simulação.
E a simulação é derrubada depois do meu falecimento. Então, eu caso errado, não faço o pacto porque acho que estou protegido. Quando eu faleço e vem meu companheiro, meu cônjuge, pior. Olha, em família, a gente não tem que inventar, né? A gente tem que entender quais são as regras e buscar as melhores soluções. Porque hoje você tem um mundo de relacionamentos familiares muito intensos, né? Nós estamos falando aqui muito sobre casais hétero ou homo, que a lei dá do mesmo tratamento, mas semana passada saiu no Estadão ou na UOL uma notinha do trisal, né? O trisal é a relação a três, né? Que houve uma escritura pública de trisal em Tupã, interior de São Paulo, houve uma segunda escritura pública de trisal no Rio de Janeiro, e aí o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, proibiu escrituras de trisal, proibiu. E o negócio ficou meio na paralela, e agora ele está chegando aqui nessa notinha. Eu vou mexer com vocês, tá? Mas essa cara que vocês fazem para mim, assim, não gostei, essa mesma cara, né, em 2011, faziam quando se falou sobre relação homoafetiva. Não gostei. Ou em 77, quando faziam a relação, não pode casar uma segunda vez, isso é um absurdo, onde já se viu dois casamentos, vai acabar a família no Brasil. Não acabou. Eu não estou defendendo o trisal, eu sou da velha guarda. Entendo, né? te entendo. Mas eu estou provocando vocês que esta é uma realidade que nos jovens, você fala com jovens do escritório, Márcia, pega os nossos advogados e advogadas novas e pergunta para eles o que eles acham do trisal, e diz assim, olha, não que eu queira, mas se alguém quiser, eu não me incomodo. É outro mundo. Mas, então, e a bagunça mais um desafio. A bagunça que isso forma em termos de patrimônio. Porque Enorme. Você tem 2 viúvos. Como é que é isso, né? Porque o patrimônio, como é que você divide depois o patrimônio? Aí pode ter filho com um, ter filho com outro. Como é que... É uma loucura. Em termos de patrimônio, eu não sei o que acontece. Nossa orientação para trisal é fazer uma holding. Da solução societária. Eu falei, se alguém me procurar para fazer um trisal, não fala comigo, fala com a Márcia. Monta uma holding, faz acordo de sócios e vai ser feliz. Mas eu acho que um dia, esse trisal vai voltar para a mesa, vai voltar para o debate do judiciário, se a sociedade passar a aceitar. Não sei o que vai acontecer. Não é o meu mundo, mas eu acho que isso vai acontecer. Eu tengo algunas preguntas y nos quedan 15 minutos. Gustaría ver si podemos ir respondiendo. A ver qué les parece. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre casamiento y unión estable? Já falamos. Você falou que era la festa porque fora disso eran las mismas responsabilidades y las mismas obrigaciones. En la división total de bens, ¿es aplicada tanto para divorcio como para viudez? Não. O regime de separação total de bens se aplica só para o divórcio, não para a sucessão. O regime da comunhão, sim. Tanto divórcio como sucessão. A diferença está na separação total. Que se eu me divorcio, não tem partilha. Se eu venho a falecer, o sobrevivente entra na partilha. Que é uma diferença importante, eu acho, Maria Laura, a gente falar, porque anteriormente o cônjuge casado pelo regime da separação total de bens, até 2003, ele não era herdeiro. A partir de 2003, aqui no Brasil, o cônjuge, mesmo no regime da separação total de bens, passou a ser herdeiro. Então, quer dizer, isso mudou muito. E tem gente que ainda não sabe disso, ainda toma um susto, né? Então, eu acho que é importante ter essa consciência, né? De que o cônjuge Márcia, é herdeiro necessário. Tem uma pergunta aqui que eu vi da Paula sobre holding o trust. Acho que era uma coisa boa de explicar, porque o trust é uma outra estrutura que pode dar uma solução. Acho que vale a pena aproveitar que a pessoa perguntou e contar um pouco, Marcelo. Paula Couso, uma pessoa tão querida para mim, com prazer. Paula, então, a holding é uma empresa detentora de bens, né? Então, bens ou direitos, enfim. O trust é uma figura que nós não temos aqui no Brasil. É uma figura do direito anglo-saxão. E é muito utilizada, é muito importante, é muito útil, mas não tem o reconhecimento dela no nosso país ainda.
Há um projeto de lei que fala de direito de fideicomisso e outras coisas, que talvez venhamos a ter alguma coisa parecida com isso. Mas não temos ainda essa figura aqui no Brasil. Isso é utilizado sempre no exterior e é uma figura importante para a proteção de bens e para a sucessão. Mas não ¿O holding también es para sucessão? A holding, ela é para várias coisas. Ela pode servir para proteção patrimonial. Para que ela serve? Ela serve muito para governança, Maria Laura. Por quê? Ela é uma caixinha onde você coloca ou participações societárias em outras empresas, isso é uma holding pura, ou uma holding imobiliária que detenha imóveis para locação ou para uso, o que for, ou outros bens, enfim. O que acontece? Eu coloco, vamos supor que uma família tenha um prédio, um imóvel, né? Se os pais vêm a falecer e eles têm 4 filhos, o que vai acontecer? Esse imóvel sendo herdado por eles, ele fica em condomínio civil. Para qualquer movimentação desse bem, vai precisar da unanimidade, não só dos filhos, mas a depender do regime de bens do cônjuge. Se for a comunhão parcial, a comunhão total, o cônjuge tem que assinar também. Se for separação total, não necessariamente, porque o código diz que não precisa assinar, apesar que alguns cartórios exigem. Mas veja só, então eu vou precisar de 100% para tudo e eu posso perder grandes negócios. Às vezes, se uma mulher não quer assinar, ou se acontece um falecimento e tem filhos menores de idade, aí o Ministério Público precisa atuar, eu posso perder um negócio. Se esse imóvel, por exemplo, está dentro de uma holding, dessa caixinha, as deliberações acontecem por maioria. Então, vamos supor, desses 4 filhos, Claro. se 3 decidem vender, vende-se, e o terceiro é obrigado a acompanhar. Eu não preciso mais disso, eu não tenho mais a figura do condomínio. Além de outras vantagens. Até o final de 2021, tem vantagens fiscais, por exemplo, você ter uma holding imobiliária que aluga imóveis. É muito mais barato alugar imóveis na pessoa jurídica do que na pessoa física, se ela tiver pessoa jurídica no lucro presumido. Mas agora, com a reforma, que deve vir a tributação dos dividendos, aí a gente tem que parar para pensar um pouco. Bien. ¿O testamento sirve para proteger 100% o patrimônio? O patrimônio da pessoa ele tem um certo carimbo, né? Então vamos lembrar que conforme o regime de bens, né, se casado em comunhão, metade do patrimônio está carimbado para o companheiro sobrevivente ou o cônjuge sobrevivente, né? E aí você tem as chamadas parcela legítima, que é a parcela forçada para os filhos, e a parcela disponível, que é a parcela livre. Mas ainda assim, o testamento pode alcançar todo o patrimônio, porque tem um artigo do Código Civil, que é o 2014, que determina que você pode, respeitando a legítima, fazer a transmissão do patrimônio escolhendo as cestas. Então, assim, eu tenho filhos que não se dão, né? Em vez de deixar todo mundo condômino de tudo, eu posso, respeitando a legítima, falar, olha, esse imóvel é de A, esse imóvel é de B, esse imóvel é de C. Então, o testamento pode, ainda que tenha que entregar patrimônio, dizer que patrimônio que eu quero entregar. Então, ele é sempre muito Dice, ¿cuál es a vantagem ou desvantagem em continuar só namorando? Eu acho que não tem vantagem, tem escolha, viu? Eu acho que o namoro é uma relação de duas pessoas onde você está vislumbrando o desejo de ter alguém ao seu lado, mas você não quer assumir a condição de ser uma pessoa casada. Você quer ter uma certa liberdade, né? O namoro ele presume uma liberdade maior das pessoas. Você não tem obrigação financeira com o teu namorado, você não tem obrigação de assistência moral, assistência econômica e proteção, né? Você não tem que levar o teu namorado para o hospital, né? Essa é uma relação de carinho, né? Então, assim, as pessoas podem, né, ficar namorando por muito tempo, né? É que no decorrer de um longo namoro, é natural que as pessoas vão se aproximando e se tornando dependentes por questões intangíveis. Porque também a maturidade, né,
você tem que olhar também o casal, né? Você tem que olhar paixão, amor e respeito. São fases distintas da relação, né? Você encontra as pessoas apaixonadas, essas pessoas estão apaixonadas, essas pessoas depois de uma vida passam a ser pessoas que se amam, né? E depois lá na frente passam a ser pessoas que se respeitam. Então, cada fase, né? A gente não pode pegar um casal de 80 anos e exigir dele um casal de 40 anos. Então, é gostoso namorar aos 40? Deve ser. Mas não é gostoso namorar aos 80. Né? Aos 80 você quer uma outra relação. Então, em algum momento da tua vida, você fala assim, eu quero este alguém que está comigo para algo mais do que... Tem uma expressão em direito, né? A gente que é acostumado com direito, né? Tem a chamada... assim, a conjunção, ela é de leito ou ela é de carne? Né? A gente fala, namorados têm conjunção de leito. Pessoas adultas têm conjunção de carne. Ou seja, a relação íntima, ela passa a não ser o centro da relação de duas pessoas aos 80 anos de idade. Então, se você não construiu algo muito forte, né, você vai ter uma velhice muito vazia. E a velhice hoje, Laura, ela é muito longa, porque as pessoas vivem muito. Então, a gente tem clientes no escritório que vêm nos consultórios. Hoje, de manhã, até o cliente que a Márcia me indicou, ele ia fazer um testamento, ele tem 88 anos. Tá lá, tá bem, entrou e saiu andando. Né? Eu aumentei 88 anos. Não é mesmo daquela pessoa fraca, doente. Então, assim, eu acho que você tem que ter opções na sua vida. Algo, Luis, e eu acho que hay una cosa muy importante para que escute la audiencia. Antigamente era 60, 65 años. Hoy, con una boa prevención, 80, 85 años, Luis, tranquilo. Entonces, también você tem que cuidar seu patrimônio para que você llegue autónomo o independiente hasta los 85. Porque una mala planificación, un mal cuidado sobre el patrimonio y las finanzas puede hacer con que você, con el dinero que tiene hoy en esta fase de la vida, no llegue a los 85. Entonces, olha que importante, en vez de olhar de longe este tema, o muchas veces no querer entrar, porque muchas veces el tema se ve como una discusión o como una cosa de desconfianza. Es muy por el contrario. A mayor planificación, mejor calidad de vida financiera y también de saúde você vai ter hasta los 85 años. Porque tiene un plano de saúde, tiene acceso a medicina, tiene acceso a cuidados, no depende de sus filhos. Entonces, olhem qué importante es todo lo que estamos falando hoy. Porque los 50 de hoy no son como hace 20 años atrás, Luis. Hoy la proyección de vida es más longa. Entonces, si a gente no se detiene a decir, bom, esto es lo que tengo, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo puedo hacer crecer? ¿Qué seguridad puedo tener? Principalmente para las mujeres, Luis, porque es una realidad allí en donde la mujer, y principalmente la de nuestra generación, no todas son profesionales que consiguen sustentarse financieramente. En algún momento lá atrás decidieron dejar su proyecto pessoal por el proyecto familia, han sufrido un divorcio, muchas veces desinformadas frente a lo que significa un divorcio y los derechos que la tienen dentro de esa historia juntos, y lo poco, lo mucho que tienen, lo tienen que administrar muy bien para llegar autónoma hasta el final. Porque tal vez ese parceiro esteja hoje y amanhã no. Entonces, olhem que importante es esta planificación. Eu traigo isto muito porque eu desejaria desmitificar isto, Luis, porque é uma forma de cuidado também. É uma forma de cuidado e as opções de hoje são cobradas muitos anos depois. E nessas relações, agora, dos casais, é uma coisa interessante. Você sabe que a gente teve um aumento de divórcios natural por conta da pandemia, né? Todo mundo fala nisso, né? De aumento de soluções de casamento no Estado. E olha que mensagem você passa para os nossos filhos, porque as pessoas me procuravam dizendo o seguinte: eu quero divórcio porque ela não me dá atenção. Eu quero divórcio porque ele não fica mais comigo. Isso é o que eu ouvia. Agora, na pandemia, eu escuto eu quero divórcio
não por falta de convivência, eu quero divórcio por excesso de convivência. Não dá para viver tanto tempo junto, né? Essa pandemia matou meu casamento, né? Então, eu estou me divorciando, não porque eu vivi pouco junto, mas porque eu vivi muito junto. Quando você tem esse divórcio, você está passando uma mensagem para a geração de baixo de que talvez estar junto é muito complicado. Então, você tem que dividir nas cestas das relações, né, as questões materiais, as questões financeiras, as questões patrimoniais, mas você tem que ter o intangível, ele tem que ser comunicável. Aquilo que você não toca, aquilo que é imaterial, tem que ser um só projeto. Você pode ter projeto separado de dinheiro, enfim, achas que deve ter finanças, patrimônio, eu entendo tudo isso. Mas no imaterial, né, eu brinco com algumas pessoas, né, digo assim, olhe essa pessoa que está com você, não agora. Eu quero que você pense, feche os olhos e pense essa pessoa acordar ao seu lado daqui 40 anos. Velho, enrugado, sem fazer barba, cansado, com dor no pé, né? Essa é a pessoa que você tem que olhar, porque a vida é muito longa, né? E você tem que parar para pensar. Então, só a maturidade te leva a conseguir chegar lá na frente. Você fala isso para um jovem de 25, eu casei 2 filhos, né? Não adianta falar isso para eles. Estão bem casados, eu estou feliz, eu sou avô, mas não adianta. Eles têm outra visão. Eles vão ter que viver muito para entender que, puxa, a gente falava para os nossos pais, pai, você está velho. A gente falava isso para os nossos pais. Agora nós somos a geração dos 60 anos. Nossos filhos falam da gente a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem problema nenhum falar. E te voy a decir outra coisa importantíssima, Luis. Eu acho que nós estamos falando aqui de respeito, de dignidade, de qualidade de vida, psicológica, física, financiera. Tenemos a la doctora Flavia Fairbanks, que también es una columnista. Usted sabe que hoy para la ONU, los 4 pilares da saúde de cualquier individuo, salud física, salud psicológica o emocional, salud social y salud sexual. Entonces fue mudando la historia de la humanidad. Otros son otros los pilares, otras las cosas que incluyen el llegar equilibrado hasta el final. Y esto es una cosa que a gente, cuanto más rápido se siente y coloque encima de la mesa todo lo que precisa para protegerse, sin ser agresivo con otro. Es una cosa para mí muy importante dejar clara. No estamos hablando que você le va a dar una facada al otro, você va a invadir o patrimonio do otro, o va a tirar algo do otro. Você va a cuidar lo que es seu o lo que você tem direito en esta escolha del tipo de relación que você está haciendo. Y sabes, Luis, muchas veces las personas tienen muchas dificultades de asumir que realmente quieren estar con esa otra persona, principalmente frente a los filhos. Mas os filhos crescem, viu? Precisa avisar que os filhos crescem, ficam grandes, tocam a vida deles. E por isso que eu acho que quando você faz relações novas, vem novos personagens para a vida, né? Ela é uma escolha pessoal com reflexos coletivos, né? E porque tem reflexos coletivos, a escolha passa a não ser tão pessoal assim. Então é uma construção. Gostei dessa definição. La voy a poner amanhã en un post. Las escolhas son pessoales, mas las escolhas ou las consequências são colectivas. É isso. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu acho que esse é o desafio das famílias e dos casais, né? O desafio de você conseguir pensar lá na frente. Mas tem coisas que só a maturidade resolve. Só o tempo resolve. Posso agregar uma coisa? Porque temos uns minutinhos, eu acho, muito importante. Tenemos una audiencia que tiene filhos, Luis, y muchas veces los jóvenes se van a morar juntos, ¿sí? Comparten el mismo teto, uno hace facultad, el otro trabaja, comienzan a tener contas en conjunto. Entonces, para los jóvenes también es importante colocar a unión estable. Porque es lo mismo. No porque ellos son jóvenes, a lei para eles não se aplica. Se aplica para todas as faixas etárias. Certeza. A união estável é uma criação muito democrática. Ela pega
os jovens em começo de vida, né, que estão tocando, que foram morar juntos, porque hoje o padrão da vida, né, da vida íntima dos casais começa muito cedo, né? Então o que acontece é que esses jovens vão morar juntos, porque hoje em dia, né, eu lembro que quando a gente estudava direito, no começo da década de 80, a prova de concubinato naquela época, de traição, era uma foto se o casal fosse junto no Rio de Janeiro. Onde já se vê um casal de namorados e juntos no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Hoje o cara vai... Hoje mudou, o mundo mudou. Para bem, para mal, o mundo mudou. No, pero ahora viajan todos los finales de semana, van a Milagres, van, voltan. Então a gente tem... Mismo a pandemia, Márcia, fez com que estos jóvenes, para no salir, para no contagiarse, estuvieran juntos, Sim. estuvieran protegidos. Entonces, esto también, todo lo que falamos aquí hoy, es válido para nuestros filhos. Muito válido. Sabe, Maria Laura, é uma coisa importante. Às vezes, em acordos de acionistas, a gente insere cláusulas ou em regulamentos, em protocolos de família, que os filhos devam se casar sob o regime da separação total de bens. Porque muitas vezes para o jovem é um momento muito difícil dele abordar essa questão. Então, muitos acordos de acionistas prevêem essa obrigatoriedade. Óbvio, a gente não consegue obrigar ninguém a se casar sob um regime ou outro, porque a Constituição nos permite essa liberdade. Mas se há esse amparo de um acordo que diz que a família orienta para que se case pela separação total de bens, isso ajuda muito os jovens, né? E também é importante para as famílias para manter o patrimônio na linha descendente. Então, quer dizer, as repercussões patrimoniais de qualquer união, elas são grandes, né? Não é simplesmente, tem toda a questão da morosidade, do companheirismo, tudo isso, mas há reflexos patrimoniais e, como você disse, tem que conversar sobre isso. Não pode ter um preconceito, isso ser um problema, um desamor. É um assunto que precisa ser tratado, entendeu? Porque muitas vezes, no próprio relacionamento, se um marido pede para uma mulher, vamos supor, um empréstimo, ou assinar um aval, ou alguma coisa que comprometa o patrimônio dela, isso pode fazer mal para o relacionamento. Então, se já estão definidas, né, as questões financeiras, eu acho que isso ajuda até na relação. Total. Total, porque posso decir algo? La falta de diálogo, la dúvida, você va creciendo esa idea en la cabeza, comienza a levantar un muro con un otro, comienza a desconfiar, porque es una característica, por ejemplo, da mulher, la desconfianza. Entonces, yo acho que el camino más curto es conversar y poner todo en una folia y buscar profesionales honestos, que no sean litigiosos, que busquen o bien común para ambas partes, porque yo acho que es una relación 50 y 50, no puede salir uno más beneficiado que otro. Eu não faço o que não quero que façam comigo. Então, eu acho que uno tem que estar disposto a entender que no momento que vai assinar um acordo, ambas partes têm que ficar satisfeitas. Nunca vai ser 100%, mas digamos que o saldo final deveria ser positivo. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder antes de fechar. Dice, o que preserva mais nossos filhos após o divórcio? Uma relação estável ou um casamento com separação total de bens? Bom, nós estamos pensando aqui numa segunda relação, né? Uma segunda relação. Eu acho que tem uma questão psicológica também conforme a idade dos filhos, sabe? Os filhos têm uma sensação, um desejo assim de posse dos pais, né? Divorciados ou viúvos, né? E eu acho que a união estável ela agride menos a juventude. A minha mãe casou de novo, não sei, mas a minha mãe está com outra pessoa, está tentando ser feliz, né? É como você moldura a noiva, né? Precisa vestir bem a noiva para ela desfilar bonito. Então, eu acho que a união estável ela permite a você deixar que os filhos, que são possessivos, né? É natural, né? Que bom que são, né? A festa, né, Luiz? A festa. Tem a festa. Não tem a festa, entendeu? Então eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, também entender. Eu acho que psicologicamente tua alternativa é boa preservando a los filhos. Exato. Sim. Patrimonialmente dá na mesma, Maria Laura.
Patrimonialmente dá na mesma, em termos de, você não preserva filhos se você casar ou tiver em união estável sob o mesmo regime, a preservação dos filhos é a mesma. Eu acho que é o fator psicológico aí nesse caso, né? Mas é muito pessoal. É muito pessoal. Mas sabe uma coisa? Adorei. Eu vou te falar uma opinião. Deixa eu te falar. Sim. Se a minha mãe fosse se casar de novo, né? Eu preferiria que ela se casasse sob o regime da separação total de bens, com festa, com o que ela quisesse, do que se ela ficasse em união estável, sem pacto, que aí seria o regime da comunhão parcial de bens. Então, depende. Você está preservando mais teu filho se você se casar na separação total de bens. Você está preservando mais o patrimônio dele do que se você ficar numa união estável pelo regime da comunhão parcial, né? Sem pacto. Então, depende do regime também. Luiz, eu gostaria de hacer un convite oficial de ofrecerte ser nuestro primer columnista hombre dentro do Caminho do Encontro, porque eu acho que você, além de ser um excelente advogado, tem muito bom sentido psicológico de lo que significa uma família. Eu acho isso tão importante, Luiz, porque em geral a imagem do advogado é uma imagem um pouco temerosa, principalmente para os homens, sabes? E eu acho que desmitificar essa imagem do advogado e trazer uma pessoa humana que va a contemplar los aspectos afectivos dentro da familia, yo acho súper importante. La verdad que fiqué, por supuesto, que te haya traído Márcia, ya era una carta de presentación, mas en el decorrer de la live, sinceramente, você, além de un excelente profesional, se ve una persona humana. Y yo acho que para estos temas es muy importante, muito. Bueno, señores, 21:38, no se nos cayó la comunicación, a pesar de que Márcia entró y salió. Hemos conseguido poder hacernos a live de A3. Hemos llevado una serie de conceptos para nuestra platea, para que mañana, además de estar más informada, se coloque como objetivo también cuidarse desde este lugar. Entonces, la verdad, fico muy satisfeita. Márcia, me gustaría escucharte, porque como columnista también gustaría que dejaras algún comentario de qué te pareció la live de hoje. Eu gostei muito, apesar de eu ter caído, me desculpe, mas eu acho, o Kignel, eu acho que ele tem isso mesmo que você falou, né? Ele tem essa sensibilidade, trabalha com isso a vida inteira, é um profissional, bom, não posso falar, né, porque eu sou suspeita, mas eu acho que tem muitos esclarecimentos a fazer para as mulheres. Essas questões realmente dos relacionamentos, elas são importantíssimas, e as repercussões patrimoniais também são gigantes, são muito grandes, muito expressivas. Então, eu acho que é um assunto muito importante, e eu acho que é uma ótima ideia tê-lo como colunista. Eu acho que você teve uma boa ideia. Luiz, uma palavra tuya para fechar a live de hoje. Queria agradecer o convite. Que bom estar aqui falando com vocês. Acho que é sempre uma troca de experiência, sabe? Acho que a gente tem as perguntas. Tanto faz se a gente sabe a resposta, vale a provocação, porque a provocação faz a gente pensar e refletir no tema da família, né? A verdade é que não tem solução mágica, não tem que colocar o de pé, né? E as pessoas têm que ter uma sensação de pertencimento. Um casal tem que ter uma sensação de pertencimento. O casal tem que ter cumplicidade, né? E a cumplicidade não tira a sua individualidade. Você pode ser individual em várias coisas, mas tem que ser cúmplice, né? A cumplicidade que ela transforma. A minha esposa, a Márcia conhece, né? A minha esposa fala o seguinte, que um casamento sobrevive a tudo, menos a falta de respeito. Minha esposa sempre fala isso. Um casal que não se respeita, não adianta, pode desistir, né? Então, eu acho que o respeito é justamente essa cumplicidade. E fica a mensagem de carinho, obrigado. Vou preparar um texto, vou com todo prazer. Adoro escrever sobre isso. Me parece muito bem, senhoras e senhores. Temos o primeiro homem que vai escrever o blog sobre esto. Ya en breve vamos a tener otro que también es médico.
del área de saúde, porque eu acho, e para fechar o conceito, não tem que ser um espaço separado só de mulheres. La vida es en conjunto, la vida es con diálogo, la vida es con conexión y incorporando e integrando al otro. Así que por eso el Camino del Encontro está trayendo también un olhar masculino dentro de este espacio de maturidad. Señores, Márcia, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un beijo, gente. Un placer recibirlos. Y a live, para quien preguntó, está ficando grabada, ¿ok? Tá bom. Um grande beijo. Boa noite. Beijo, obrigada. Muchísimas gracias, Márcia. Un beso a todos. Tchau, Chao, tchau. chao. Beijo. Tá.